Marcos, meu querido, finalmente deu certo. Mas e aí, Andrade Oliveira, Arquitetura Brasileira? Quero que você me conte um pouquinho dessa essência. Você está no mercado já faz tempo, mas é jovem. O escritório teve esse refresh, que é um estilo que eu adoro. O escritório ficou lindíssimo num ponto, em frente à nossa praia aqui. E me fala um pouquinho, como que tá essa história? Eu vi que você mudou um pouco o perfil do escritório mesmo, seu perfil arquitetônico, que é normal para arquiteto mudar o perfil arquitetônico, mas você tá com uma linguagem que eu adoro, que é madeira, pedra, aço, concreto. É uma história longa e curta, né? Na verdade. A gente é um escritório com quase 10 anos de história aqui em Maringá. A Gabi, inclusive, foi você que fez o prédio. O prédio Tem da a ver. Gabi, inclusive, é um projeto da Andrade Oliveira Arquitetura Brasileira. Mas eu acho que, respondendo primeiro sobre a linguagem do escritório, é uma questão de evolução mesmo. Não significa, eu acho, que está melhor ou pior. É uma questão de amadurecimento, de entender o próprio caminho, de se sentir no trilho. Você veio ano passado, postou algumas coisas, mostrou algumas coisas, uma linha reta, bem limpa, materiais brasileiros. E a semana retrasada eu vi uma postagem sua, uma casa orgânica. Eu falei, nossa, mudou um pouco, né? Foi um caso em específico ou foi... Como que tá essa... O que acontece nesse caso, eu acredito que seja um caso específico, mas eu acho que a forma orgânica ela tá chegando como tendência, né? No mobiliário, a gente começa a ver, na arquitetura também. Nesse caso específico, é uma curiosidade, eu não quero que pareça... não quero ser mal interpretado, mas é num condomínio que a gente tem muito projeto, né? Lá no Porto Rico, a gente tem, acho que passam de 30 projetos naquele condomínio. E o cliente queria alguma coisa diferente. Ele falou, Marcos, eu quero projeto do teu escritório, tanto que a gente já estava contratado, a gente apresentou um primeiro estudo, e ele falou, me surpreenda, eu quero uma coisa diferente. E aí a gente foi, estudou, pensou, e falou, vamos mudar mesmo. E foi isso. Mas é uma tendência, viu? Porque, assim, É uma tendência. Oscar Niemeyer veio com aquela pegada mais brutalista, mais modernista, mas tem a pegada orgânica, eu adoro. Então, mas tem que tomar muito cuidado para não ficar perdido no meio. Mas eu adoro. Não, mas assim, a gente mudou um pouquinho a forma, mas manteve A essência. a essência. Então, é a pedra, é a madeira, as cores, né? As cores da terra, o paisagismo bem tropical, bem cheio. Foi só uma brincadeira, foi só uma bossa. Mas pode ser que tenha vindo para ficar, porque a gente, nossas maiores referências assim da arquitetura brasileira já começam a brincar com isso também. E suas maiores referências? Quais são? Quais são? Na verdade, eu vou falar dos atuantes, tá? Porque eles com certeza têm como referência, Claro. os medalhões, né? Que já não estão mais aqui, alguns que estão mais aqui. Minhas maiores inspirações e referências são o MK27, eu acho o trabalho dele com os materiais fantástico, forma também, mas materiais, a técnica, eu acho absurdamente bem feito. O Arthur Casas, cores, eu acho a paleta de cor dele impecável, né? O cara não erra uma cor de nada. Espaço, Jacobsen, Bernardes, o jeito como o espaço é planejado, Tria e a planta e isso. E tem uma nova geração vindo aí, né? O Felipe Caboclo, uma nova geração que eu falo, são um pouquinho mais velhos que eu, e tudo que eles trazem na bagagem com eles, a gente acaba absorvendo um pouco, né? Mas são escritórios que eu estudo mesmo, assim, a obra, pego o projeto, entro no site, não para copiar de maneira nenhuma, assim, se você pegar os nossos projetos, eles são autorais, né? Os projetos do meu escritório, eu tenho condição de falar isso, eles são autorais. Isso. Mas a gente estuda quem é quem. Com certeza. A gente gosta de ver, né? Ação mesmo. Isso. Eu sou arquiteto e quando eu tinha um bloqueio criativo, acho que a linguagem de referência é a mesma que eu tenho, que eu adoro, todos esses nomes que você falou. E é isso, é para também oxigenar a mente. E às vezes você vê um painel, uma pele
com um revestimento, um acabamento, que acaba vindo para uma inspiração para outra coisa? Se a gente pegar essas próprias referências que nós conversamos agora, é concreto, é madeira, é pedra, e é vidro, transparência. Materiais naturais, né? Exatamente. Não uma imitação. Mas é isso. Porcelanato imitando barro. Isso. Os revestimentos Isso pedra. é fundamental, na minha opinião. Embora hoje a gente tenha materiais tecnológicos muito legais, né? Alguns compostos que imitam madeira, não, usam a madeira dentro da composição e tal, que eu acho bem interessantes. Eles não usam aquilo por os grandes escritórios e nós, né, emergentes escritórios. Eu acho que usa pela facilidade também do material e por saber usar, né? O arquiteto brasileiro, ele tem no DNA o concreto, né? Diferentemente de um arquiteto norueguês que não vai ter. Então, o cara também não vai usar. Então, acho que a nossa escola de arquitetura traz um pouco essa questão e mais, eu acredito que aconteceu na arquitetura brasileira naturalmente, porque era o que a gente tinha aqui, né? E a gente soube usar muito bem o que a gente tem aqui. Marcos, nos fala uma coisa sobre mobiliário. Eu vejo que suas obras você tem um cuidado, um apelo muito estético, funcional, mas focado em mobiliário brasileiro. E você sempre que tem os briefings comigo, você fala, Gabriel, é design brasileiro, E de onde vem essa paixão sua? Gabriel, primeiro porque é lindo, né? Vamos começar por aí. Não que o estrangeiro não seja, mas primeiro que eu respeito o designer brasileiro, né? Segundo, que meus pais, minha família emigraram para o Rio Grande do Sul há muitos anos. Meus pais moram lá, acho que vão fazer 3 décadas já, e eu passei um bom período da minha vida na Serra Gaúcha, lá no berço do mobiliário, assim, de grande parte. De lá, então. Isso. Não no berço do mobiliário, mas assim, dali sai muita coisa boa. Então eu tive durante minha infância e adolescência, vamos dizer assim, eu passei por dentro de fábrica, eu estudei com donos de fábricas, o meu pai se envolveu durante muito tempo da vida dele em processo de produção moveleira. Então eu sinto o cheiro da madeira, sabe assim? Do pó de serra e tal. Isso faz parte mesmo da minha infância. E aí, naturalmente, a gente vai estudando um pouquinho também e acreditando que é o melhor. Eu não vejo sentido, eu não vejo porquê, entendeu? O que uma poltrona italiana tem que essa daqui não tem? Com eu tô certeza. sentado. Design não é. E não é à toa que o design brasileiro está sendo exportado para o mundo todo. E eu acho interessante porque não só os renomados, como Sérgio Rodrigues, Jardelon, mas também a linha nova, os jovens, Ola, Quintino, enfim, isso é muito legal pra gente. Eu acho que eu acho não, tenho quase certeza, né, que eles têm referências, né? Então, eu acho que uma profissão dentro de um país que tem as referências que eles têm, um Estúdio Bola da vida, por exemplo, como a gente está aqui, Estúdio Bola e Sérgio Rodrigues, né? Eu tenho certeza, o mais novo bebeu da fonte do mais velho. Certeza. Então, assim, você está sentado numa poltrona que olha a técnica construtiva dessa poltrona, o trabalho de madeira que é feito nela. Tem cliente que demora um pouco a entender o valor das coisas, né? Não o preço das coisas, né? Mas é uma luta aqui dentro do escritório, eu tento insistir mesmo, porque eu acredito que faz diferença estética, mas vai fazer diferença na vida também, porque uma peça assinada, que a gente sempre fala, não é a assinatura que faz a peça, né? O mais importante disso, porque tecnicamente, né, às vezes o cliente não quer saber se é o torno X ou Y. Ele tem que sentar e se ergonômico, se sentir bem. É boa para levantar, é boa para sentar, se ela cumpre a função de uma poltrona, ou de uma cadeira, ou de um sofá, bem, você senta bem, você levanta bem, essas coisas não são à toa. E eu fico muito feliz que aqui 90% é design, né? Então, e é Estúdio Bola, tirando as cadeiras office, praticamente tudo é Estúdio Bola. Mas entrando agora nos acabamentos e revestimentos, que eu adoro do seu escritório, essa pedra da fachada que é linda, que você trouxe ela para dentro também, qual que é? É um belo exemplo de como a gente consegue resolver tudo com materiais encontrados aqui no Brasil. Essa é a chamada, muitas marmorarias de
travertino brasileiro, um mármore chamado Bege Bahia, tá? O que a gente usou aqui é sobra de pedreira, na verdade, então a gente usa as lascas e compõe como se fosse uma pedra moledo, que é outra pedra que tá super na moda. Te completando, eu já visitei algumas pedreiras e tem muito material que é sobra, que quando quebram as chapas, ou cortam as chapas, ou quebram os blocos, eles jogam fora. Isso. Ou aterram as pedreiras. Isso. Joga terra em cima. Isso. Então, achei muito legal você pegar ela, se você parar para reparar, ela tem basicamente todas as mesmas espessuras. Por quê? Ela é resto de chapa, né? Ou quando eles cortam o bloco para fazer as chapas, as duas capas dos blocos geralmente não se usa, joga fora. Então se junta esse dejeto mesmo de pedreira e a gente usa como lascas e tal. Eu acho que... Lindíssimo, por sinal. E a primeira vez que eu passei, eu achei que fosse amoledo. Almofadada. Eu passei rápido, depois que a gente foi vendo. A madeira é tauari. Aqui a gente tem tauari no forro, tauari no piso e tauari no muxarabi. Cada um é um tipo de tauari. Que é um tauari exportação. A porta também é a gente que desenhou, a gente que fez a parte de metalurgia e colocou a madeira, tá? Também tauari. Quando a gente desenvolveu o projeto do escritório, a gente queria transmitir a linguagem do escritório, né? Então, tanto na forma quanto nos materiais. Eu acho que o ambiente, independente da função que o ambiente tenha, ele tem que ter conforto, né? Um centro cirúrgico tem que ter conforto, né? Então, sim, um escritório de arquitetura mais ainda. Então, quando o parceiro vem aqui visitar a gente, quando o cliente vem aqui visitar a gente, eu quero que ele entenda, né, do que se trata a nossa arquitetura. Um dos objetivos era esse, e que ele entenda também as sensações que a nossa arquitetura pode provocar. Aqui eu quis tranquilidade, conforto, aconchego, né? É isso, bem-estar em todos os Os sentidos. materiais também ajudam nisso, né? A madeira é mais quente, então tem essa pegada. O material na arquitetura, ele serve para isso, né? A gente, depois da forma, a mesma forma pode ser fria, pode ser quente, pode ser acolhedora, pode ser assustadora, pode ser sóbria, pode ser cética. O quartzito do banheiro verde, eu tive a oportunidade de ir na pedreira e escolher os materiais. Então eu fui lá, escolhi o bloco do quartzito para fazer. É muito legal. Eu fui lá, escolhi o bloco do quartzito para fazer. E eu conheci esse Krypton, que é um quartzito nacional, lá, né? Ele é uma pedra verde natural. Ela é uma pedra que ela é sedimentada em antigos fundos de oceano. E ela naturalmente ela pega essa cor. Então ela tem um pouquinho de ferrugem, ela tem, mas ela é super exótica, né? É um material pouco visto no Brasil, porque tem poucas pedreiras licenciadas para... E a maioria exporta. Querido, obrigado por nos receber. Próxima na sua casa. Já sei que tá quase. Já tá quase. E obrigado pela parceria de sempre. Obrigado eu. Sempre bom papo.